né? Então, o que você sonha, ele tem relação com o dia a dia, com os acontecimentos do dia a dia. Tanto é que na técnica lá, a primeira parte é justamente fazer o levantamento do que aconteceu ao sonhador. O que ele viveu no dia do sonho, no dia anterior, na semana. Tá? Então, primeiro ponto, o conteúdo dos sonhos, eles não estão isolados dos demais conteúdos da consciência. Há uma interpenetração entre o que é totalmente inconsciente daquilo da vivência cotidiana, certo? Anotem isso daí, porque vai ser importante lá na questão da técnica. Tá? A segunda questão, né? Segundo ponto. Por que a gente esquece o que sonha? Por que esquecemos o que sonhamos? Aí o Jung, no parágrafo 445, ele afirma o seguinte: a dificuldade de recordar o que sonhamos seria mais por causa de uma conexão mais ou menos frouxa entre o conteúdo dos sonhos e o conteúdo dos demais conteúdos da consciência. Ou seja, há uma conexão entre os conteúdos do sonho e os conteúdos da consciência, mas essa conexão ela é frouxa, ela não é uma coisa bem amarrada. Então ela se dissolve assim que você acorda. Essa é a explicação junguiana. O Freud diria que é por causa da censura. Então, já que nesse parágrafo a gente começa a ver as diferenças entre a concepção freudiana e a junguiana na interpretação dos sonhos. Agora, o terceiro ponto, que eu acho que é o ponto central, é o mais importante, é a questão que é colocada no parágrafo 446. Né? Talvez até valha a pena a gente ler aqui. Que seria assim, qual é a grande pergunta? Os sonhos são fenômenos incompreensíveis, absurdos, ou eles possuem significado? Né? Porque, devido à sua natureza fantástica, estranha ao nosso modo de pensar, os sonhos recebem o qualificativo vulgar de absurdos. Mas, segundo Jung, isso representa apenas a nossa ignorância a respeito do significado deles. Né? Então, vamos lá no parágrafo 446 aqui. Ele diz exatamente o seguinte. Ele começa no 445. A combinação das representações no sonho é essencialmente de natureza fantástica, numa forma de associação de ideias ligadas numa sequência que, em geral, é totalmente estranha ao nosso modo de pensar. Essa característica que os sonhos devem, é a esta característica que os sonhos devem o qualificativo vulgar de absurdos. Mas antes de formular semelhante julgamento, é preciso ter presente que o sonho e o seu contexto constituem algo de incompreensível para nós. Né? Um tal julgamento nada mais seria, portanto, do que uma projeção de nossa incompreensão sobre o objeto. Mas isso não impede que o sonho possua um significado intrínseco próprio. Então, o que ele está dizendo? Ele faz a pergunta se os sonhos são coisas absurdas e incompreensíveis, e ele mesmo dá a resposta. Ele diz não, o sonho possui um significado. Né? Nos parágrafos 447 e 448... Wagner, você me permite só uma observação no 446, por gentileza? Sim. Eu entendi aí que quando ele fala que o sonho e seu contexto constituem algo de incompreensível, ele está se referindo ao modo de produção, né? Porque aparecem essas questões fantásticas.
Quer dizer, a gente não compreende o modo de produção do sonho, o processo pelo qual ele é produzido, uma vez que ele busca a interação entre alguns elementos conscientes e inconscientes. Então, assim, em que pese seja incompreensível a sua forma de produção, isso não impede que ele possua um significado intrínseco próprio, entendeu? Quer dizer, a gente não sabe como que ele é produzido, como que é o mecanismo de produção, mas isso não impede de que se extraia um significado. Foi assim que eu entendi esse item aí. Só essa observação. É isso mesmo. Para os leigos, né, para muita gente, o sonho é uma coisa absurda, que não tem importância. De ser absurdo, decorre que não tem importância. Né? E mesmo para alguns cientistas, não são só os leigos, e essa é uma questão até que perdura até hoje, eles acham que o sonho é um processo meramente fisiológico e que não tem um sentido psicológico de valor. Né? Então, aí o que o Jung fala? Não. A afirmativa é: os sonhos têm um significado, sim. Né? E aí, no 447, 448, ele fala que o Freud foi o primeiro a desvendar o significado dos sonhos e de criar uma técnica para isso. Né? Então, o Freud foi o primeiro que fez isso de uma maneira empírica. Não foi só através de conjecturas de imaginação, de pensamento. Ele teve uma prática, desenvolveu uma prática, né, uma técnica de acesso ao conteúdo dos sonhos. Né? Aí o Jung, ele reconhece o pioneirismo do Freud, né, para compreensão dos significados ocultos dos sonhos, e diz que prefere não criticá-lo, mas só que ele acaba criticando mais na frente. Né? Não é criticando, ele fala que essa concepção freudiana ela é um pouco limitada. Eu acho importante, assim, vou fazer uma recomendação aqui. Todo mundo já leu a Interpretação dos Sonhos, publicada pelo Freud em 1900? É importante a gente ler, tá? Então, a parte, se possível, ainda durante o estudo do capítulo 9 e 10, seria legal a gente ler. São os volumes 4 e 5 das obras completas do Freud. Mas qual que é o resumo? Né? O que é o sonho para o Freud? Né? Então, existe um significado, tá? Além do significado aparente, né, manifesto, existe um significado oculto. Essa é a hipótese dos dois. O que é que o Freud diz lá, resumindo a interpretação dos sonhos? Os sonhos são a realização disfarçada dos desejos secretos e proibidos. É um modo de bular a autocensura. Né? Uma instância que ele chamou, que no texto aqui aparece como censura, que na verdade é chamado de superego. Né? Então, vocês devem conhecer o exemplo clássico disso, o complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo, em resumo? É o desejo de transar com a mãe e matar o pai, porque o pai é um rival. Vejam bem, esses desejos eróticos e violentos, né? Erótico em relação à mãe, violento em relação ao pai, porque ele quer destruir o pai, que é o seu rival, são altamente proibidos. Eles não podem ser aceitos na consciência. Então, o Freud diz que eles aparecem nos sonhos ou nos pesadelos, né? Só que de forma irreconhecível. Então, o desejo ele é realizado de uma forma fantástica, simbólica, né? sem romper a integridade psíquica, sem afrontar de uma maneira direta os valores morais do indivíduo. Né? O que o Jung diz? Ele fala o seguinte, é muito importante, esse posicionamento dele é bem sensato. Ele fala o seguinte: olha, o significado que
Ele não diz que isso é falso. Ele não fala que não é verdade essa questão do sonho aparecer como um desejo disfarçado, esse conteúdo erótico e proibido, né? Ele apenas diz que não é só isso, né? Ele diz que o significado do sonho não pode ser restrito ao conteúdo erótico proibido e que os sonhos podem ter outros significados. Ou seja, ele acrescenta mais do que nega essa visão freudiana, que seria, sim, é uma visão profunda, eu entendo que é uma visão profunda, um conflito, né, bem complexo e profundo, mas ele é limitado. A experiência humana não é só isso, né? Bom, eu já estava falando aqui o quarto ponto do texto, né? Nos parágrafos 449 e 450. Por trás do conteúdo manifesto do sonho existe um conteúdo oculto, né? Então, aqui, ó. Só voltando aqui um pouquinho, o que ele fala do Freud, ó? No 447. A parte os esforços feitos ao longo dos séculos, no sentido de extrair um sentido profético dos sonhos, as descobertas de Freud constituem praticamente a primeira tentativa de penetrar o significado dos sonhos. Não se pode negar a essa tentativa o qualificativo de científica, porque este pesquisador nos indicou uma técnica que, segundo ele, e também muitos outros pesquisadores, alcança o resultado pretendido, ou seja, a compreensão do sentido do sonho, sentido que não é idêntico aos significados fragmentários sugeridos pelo conteúdo manifesto do sonho. Então, aqui ele está admitindo que o sonho tem um conteúdo oculto, um significado oculto. Freud foi o primeiro a tentar desvendar de uma maneira científica esse conteúdo, né? As palavras do Jung. Um argumento de particular importância nesse sentido é o fato de que Freud descobriu o sentido do sonho de maneira empírica e não de maneira dedutiva, ou seja, uma maneira prática, né? E nesses parágrafos aqui, 449 e 450, ele vai afirmando a existência desse significado oculto, né? Que no 450, aqui, ó, no 450, por exemplo, ele fala o seguinte: a aplicação conscienciosa do processo técnico, para análise do conteúdo manifesto do sonho, nos fornece, de longe, o melhor argumento a favor de um sentido oculto do sonho. Isso nos leva ao segundo ponto capital, que é a questão do processo técnico. Então, aqui, vejam bem, beleza, o sonho, primeiro, ele não é absurdo. Segundo, ele tem, além do sentido manifesto, ele tem um sentido oculto, né? Então, se existe um sentido oculto, como é que você faz para desvendar esse sentido, né? Então, o quinto ponto central do texto, qual é a técnica, qual é o método, como é que você desvenda, decifra esse sentido oculto, né? Tudo bem até aqui, gente? Tá tranquilo? Né? Eu acho que vai ser muito rápido, depois talvez a discussão seja mais longa. Tá? Humberto, bom dia. Bom dia aí, Wagner. Bom dia, pessoal. Você conseguiu acompanhar até aqui, Humberto? Eu entrei agora. Você entrou agora. Vou resumir rapidamente para você. Tá? A gente está aqui no capítulo 9, né, como você sabe. Tá, a primeira questão que o Freud,
que o Jung coloca, né, no texto, de cara, é se os conteúdos dos sonhos estão isolados dos demais conteúdos da consciência. Ou seja, os sonhos são inteiramente inconscientes ou ele tem algo de consciência. Ele coloca que os sonhos têm uma conexão com os fatos do dia a dia, então ele tem alguma vinculação com a consciência. E isso vai ser importante na técnica de análise dos sonhos. Depois ele fala por que nós esquecemos o que nós sonhamos, e ele diz que seria por causa dessa conexão que ela é frouxa, que é uma conexão que não é bem amarrada, né? O Freud diria que a gente esquece por causa da censura, né? Então a gente já vê uma diferença de posicionamento. Aí a grande pergunta, Humberto, que é assim, os sonhos são fenômenos incompreensíveis, absurdos, ou eles possuem significados? É a pergunta que ele faz no parágrafo 446, tá? E depois ele mesmo responde que, sim, a nossa ignorância a respeito do sonho não deve nos levar a pensar que eles são absurdos. Então, eles têm um significado, sim. Freud foi o primeiro a tentar desvendar esses significados de uma maneira, digamos, científica, né? O Freud publicou em 1900 a interpretação dos sonhos. Tá? E para o Freud, qual é o significado do sonho? É a realização disfarçada de um desejo secreto e proibido, que é incompatível com a consciência. Então, é uma forma de burlar a autocensura sem romper com a integridade da psique, né, da personalidade. O exemplo clássico, o complexo de Édipo, que é o desejo de transar com a mãe e de matar o pai, que é um rival. Então, isso não pode ser aceito pela consciência porque é terrível demais. Mas ele aparece nos sonhos de uma maneira simbólica, de uma maneira disfarçada. Essa questão do disfarce vai ser ponto polêmico, porque depois o Jung fala que a psique é a natureza e a natureza não usa disfarces, né? Mas ele, então, reforça, né, nos parágrafos 449 e 450, que existe, por trás do conteúdo manifesto do sonho, existe um conteúdo oculto. Eu estava falando para a turma, né, só resumindo para você. Tá? Então, nós estamos justamente nesse ponto. Tá? Beleza. Se existe um conteúdo oculto, a questão central, então, é qual é a técnica para você chegar até esse sentido oculto. Pessoal, alguém sabe falar qual que é a técnica que... Como é que o Freud fazia para desvendar o sentido oculto do sonho? Alguém sabe? Eu acho que eu posso falar um pouquinho, que eu estou bem nessa leitura e é interessante. Ele me corrija, viu, Wagner? Mas Imagina. ele parece pegar os fragmentos do sonho, por exemplo, ele pega as palavras que tem no sonho, eu fui ao cinema e comi uma pipoca, pronto. Então aí ele pega a palavra cinema e começa a ver o que vem na cabeça dele, aleatoriamente, ali, quando ele lembra dessa palavra. Depois ele pega a pipoca e vê também o que surge livre na cabeça dele. E depois ele tenta fazer essas amarras. Os significados vão saindo. E é isso que eu entendi, pelo menos na interpretação que ele fez dos sonhos dele. E aí forma uma rede muito complexa de significados, assim. Sim, isso que o Leandro descreveu é o método da livre associação de ideias, né? Que é o método da análise, né? A pessoa vai começar a fazer análise. Como que é a análise clássica? A pessoa deita no divã e começa a falar aquilo que lhe vem à mente, sem qualquer tipo de censura, sem qualquer tipo de limitação, mesmo que seja um discurso desconexo, né? No caso do sonho, ele pega as reminiscências, igual o Leandro falou, e vai ver, tentando associar o que está associado àquela determinada palavra, né, e vai fazendo essa rede. Tá? Esse é o método da livre associação de ideias. E o Jung fala que isso é importante,
que é um método que é recolher as reminiscências, né, as lembranças. Ele fala também aqui, do parágrafo 451 até o 456, o Jung fala da técnica e do uso do ponto de vista causal e final para entendimentos dos conteúdos oníricos, né? Segundo ele, todo produto psíquico encarado do ponto de vista causal é a resultante dos conteúdos psíquicos que o precederam. E para explicar psicologicamente os sonhos, devemos investigar as experiências precedentes de que eles se compõem. Então, ele descreve um processo que ele chama de recolha de material, que necessariamente faz parte da técnica, né? Igual o Freud trabalha. Então, ele precisa, o que aconteceu com a pessoa naquele dia, qual foram os acontecimentos mais relevantes, o que ela pensou, o que ela sentiu. Ele fala que aí tem um aspecto que é como que você delimita, né, o tanto de informação que você vai levantar. Né? Vamos ver aqui diretamente no texto, vamos lá no parágrafo 451, ele fala o seguinte: sabemos que todo produto psíquico encarado do ponto de vista causal é a resultante de conteúdos psíquicos que o precederam. Não, ou seja, então, é o raciocínio causa e efeito. Né? Para explicar psicologicamente os sonhos, devemos, portanto, primeiramente investigar as experiências precedentes de que se compõem. Tá? Então, o primeiro trabalho técnico é justamente esse de fazer esse levantamento. Né? Só que ele fala que isso é insuficiente, não pode ser só assim, né? E ele começa a falar que, além desse ponto de vista de causalidade, de conexão de um evento com o outro, que causa o outro, né? Ele fala que o sonho também tem que ser considerado do ponto de vista da finalidade. Né? Ele diz o seguinte: sabemos, além disso, que esse mesmo produto psíquico, considerado sob o ponto de vista de sua finalidade, tem um sentido e um alcance que eles são próprios dentro do processo psíquico. Esse critério deve ser aplicado também aos sonhos. Né? Vamos ver aqui. Icaraí, você me ajuda aqui, por favor? Está presente? Oi, tô aqui. Qual parágrafo? Ele vai... O que o Jung vai fazer? Ele discorre sobre o ponto de vista, primeiro, causal, depois finalista. Ele pega um sonho e interpreta ele primeiro como Freud interpretaria. E depois ele dá a interpretação junguiana. Né? Queria que você lesse o sonho para nós. É o sonho daquele rapaz que tem um caso com uma empregada e sonha lá com a maçã. Sim. Vamos localizar. Só que o seguinte, Wagner, eu estou no auditório, para mim vai ficar complicado fazer essa leitura. Certo. Então eu pediria que outra pessoa fizesse. Vamos achar aqui então onde é que está o sonho. Porque a gente pega um... Alguém se oferece aí? Daniela? Peraí. Pode ser. Qual que é o parágrafo? Estou tentando localizar aqui. O que é, Wagner? Eu perdi.
A leitura do sonho, porque o Jung ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar um sonho, tá? E ele vai fazer a análise freudiana dele e depois a análise segundo... Você está procurando onde está essa do Freud? 461. Peraí, quer ver? Análise causal 461 mesmo, ó. 461. Do ponto de vista causal. Peraí, quer ver? É no 461. Não, tá, mas a gente tem que ler o sonho primeiro. Aqui, peraí. Aí ele começa no 451. Começa 58. 457. Aqui, ó. Aqui. Ah, tá, que ele já está analisando. Isso, aqui. Primeiro que eu vou só falar um pouco aqui do ponto de vista... É esse aqui, ó. Um jovem paciente, por exemplo, tem o seguinte sonho. É esse? Isso, você está no qual? No 457. 457. Sim, só que antes eu vou ler aqui o 456 para vocês. Aqui. Quando se trata de explicar um fato psicológico, é preciso não esquecer que todo fenômeno psicológico deve ser abordado sobre um duplo ponto de vista. Ou seja, o ponto de vista da causalidade, que ele já explicou lá atrás, e do ponto de vista da finalidade. E é de propósito que falo de finalidade para evitar toda confusão com o conceito de teleologia. Por finalidade, pretendo simplesmente designar a tensão psicológica imanente dirigida a um objetivo futuro. Em vez de tensão dirigida a um objetivo futuro, poderíamos empregar também a expressão sentido de um objetivo a alcançar. Isso aqui é importante que ele vai falar. Todos os fenômenos psicológicos... Opa, entrou um troço aqui. Todos os fenômenos psicológicos comportam em si um sentido dessa natureza, ou seja, de finalidade. Mesmo os fenômenos puramente reativos, como sejam, por exemplo, as reações emocionais. A cólera provocada por uma ofensa manifesta esse sentido na vingança. E um luto ostensivo tem como finalidade despertar a compaixão dos outros. O que ele está dizendo? Todo fenômeno, todo processo psíquico comporta em si uma finalidade. Então, levando isso para o sonho, a gente não tem que perguntar só por que a pessoa está sonhando determinada coisa, mas para quê? Qual é a finalidade do sonho? Né? Aí ele pega como exemplo, né? Ele vai aplicar o ponto de vista causal e depois o ponto de vista finalista, que é justamente aqui. Aí você lê para nós, então, Daniela, 457. Um jovem paciente, por exemplo, tem o seguinte sonho. Encontro-me em um pomar alheio e olho uma maçã. Olho cautelosamente à minha volta para verificar de que ninguém me viu. Só até aí? Continua, por favor. O material associativo nos oferece o seguinte quadro. Recorda-se de ter roubado uma vez, quando jovem, algumas pedras de um pomar alheio, algumas peras de um pomar alheio. O sentimento de ter a consciência culposa, particularmente acentuado no sonho, recorda-lhe uma situação da véspera. Encontrou na rua uma jovem conhecida que o deixava indiferente e trocou com ela algumas palavras. No mesmo momento, passou por eles um de seus conhecidos e repentinamente foi invadido por um curioso sentimento de embaraço, como se tivesse praticado um ato ilícito. Ele associa a maçã à cena do paraíso terrestre e ao fato de nunca ter podido compreender realmente porque o ato de comer o fruto proibido trouxera consequências tão graves para os nossos primeiros pais. Sempre se revoltara contra essa justiça
contra essa injustiça divina, uma vez que Deus tinha criado os homens com sua forte curiosidade e seus apetites. Uma outra associação era de que o pai o castigara muitas vezes de maneira incompreensível por certas coisas, e com particular severidade, uma vez que fora surpreendido a observar às escondidas algumas jovens que estavam a se banhar. A tudo isso, vem-se acrescentar a confissão de que, recentemente, ele começara um caso amoroso com uma criada, caso este, porém, que não chegara ainda a seu fim natural. Na véspera do sonho, tiveram um encontro com a criada. Se considerarmos esse material em seu conjunto, perceberemos que o sonho guarda uma relação muito clara com o acontecimento da véspera. O material associativo nos mostra que a cena da maçã, evidentemente, está a indicar uma cena erótica. Por estes inúmeros outros motivos, parece-nos também extremamente provável que o acontecimento da véspera repercutiu no sonho do jovem. Neste sonho, ele colhe a maçã paradisíaca, que na realidade ainda não colheu. O restante material associativo se ocupa também com outro acontecimento da véspera, ou seja, o estranho sentimento de estar com a consciência culposa de que ele se apoderou quando falava com uma jovem que lhe era indiferente. Também se refere ao pecado original no paraíso, e, por último, a um pecadilho erótico de sua meninice, tão severamente punido pelo pai. Todas essas associações convergem na ideia de culpabilidade. Certo. Aí... Examinaremos este material, primeiramente, sob o ponto de vista causal desenvolvido por Freud, ou, em outras palavras, interpretaremos esse sonho para usar uma expressão de Freud. Subsiste, no dia anterior, um desejo insatisfeito. No sonho, esse desejo se realiza sob o símbolo da maçã, porque a realização desse desejo só se efetua de maneira velada, ou seja, sob uma imagem simbólica e não um pensamento sexual claro. Não, peraí, que é uma pergunta. Por que a realização desse desejo só se efetua de maneira velada, ou seja, sob uma imagem simbólica e não um pensamento sexual claro? Freud apontaria para o elemento de culpabilidade indubitavelmente presente neste material, e diria que a moralidade imposta ao jovem desde a infância e que esse se empenha em reprimir os desejos dessa natureza. Imprimiu em uma inspiração inteiramente natural, como era esta, um sabor penoso e incompatível. Fui clara na leitura? Quer que eu refaça? Só conclui aqui, por favor. Por tal motivo, a ideia possível. Por tal motivo, a ideia possível e recalcada só pode exprimir-se de maneira simbólica. E visto que há uma incompatibilidade entre esses pensamentos e o conteúdo moral da consciência, a instância psíquica postulada por Freud, e a qual ele denominou censura, procura impedir que esse desejo penetre abertamente na consciência. Tá. Então, aqui, vocês entenderam? Foi claro, né? Ele interpreta o sonho como Freud interpretaria, ou seja, como a realização de um desejo proibido, que no caso seria ter uma relação erótica com a empregada, que na verdade ele não tinha chegado ainda a esse ponto, né? Aí na sequência, tá, vamos ver aqui. O ponto de vista da finalidade que opõe uma concepção de Freud não implica, como expressamente sublinho, uma negação das causas do sonho, mas antes uma interpretação diferente dos seus materiais associativos. Ou seja, ele não está dizendo que essa interpretação de realização de desejo proibido de uma maneira simbólica, disfarçada, ela é falsa. Mas o que mais que o sonho pode ser além de realização de um desejo, né? Vamos ver o que ele responde aqui.
Pode seguir? Sim, continue aí, por favor. Os fatos em si. Aqui fala assim, ó, do ponto de vista da finalidade, pode seguir, né, por aqui? Pode. O ponto de vista da finalidade que oponho à concepção de Freud não implica como expressamente o sublinho uma navegação das causas do sonho, mas antes uma interpretação diferente dos seus materiais associativos. Os fatos em si, ou seja, essas associações permanecem inalteráveis, mas o critério com que são julgados é diferente. Podemos formular a questão da seguinte maneira: para que serve esse sonho? Que significado tem e o que deve operar? Essas questões não são arbitrárias, porquanto podem ser aplicadas a qualquer atividade psíquica. Em qualquer circunstância, é possível perguntar-se por quê e para quê, pois toda estrutura orgânica é constituída de um complexo sistema de funções com finalidade bem definida, e cada uma delas pode decompor-se numa série de fatos individuais orientados para uma finalidade precisa. Certo. Deixa eu só comentar aqui, então. O que ele está dizendo? Não sei se ficou claro para todo mundo. Ele fala o seguinte, ele compara a estrutura psíquica com a estrutura corporal, coisa que é comum nos textos do Jung. Ele diz o seguinte: se o corpo, os nossos processos fisiológicos, eles possuem uma finalidade, né, os nossos processos psíquicos também possuem. Então, seria mesmo você perguntar assim, para que o seu coração bate? Não é porque ele bate, mas para quê? Ele tem uma finalidade, né? Para que você pisca? Para lubrificar seus olhos, não é? Para que você tem um metabolismo de regulação da temperatura? Tá? Então, todo o processo fisiológico tem um para quê, tem uma finalidade, ele não é uma resposta. Vejam bem, não é, por exemplo, o coração bate, não é em resposta a um estímulo. Ele bate para levar o sangue aos nossos órgãos e tecidos. Então, segundo ele, o organismo funciona mais do ponto de vista finalístico. E a psique funcionaria da mesma maneira, por analogia, porque a psique também é uma estrutura orgânica, né, natural. Então, transportando isso para o sonho, não é porque o rapaz sonhou com a maçã, mas para quê? Qual é a finalidade? Ou seja, o que ele vai dizer? O que é que o sonho está querendo dizer? Qual é a finalidade do sonho? Né? Continua para nós, por favor. Deixa eu ver aqui só um pedacinho. No 463. É claro que o sonho junta ao episódio erótico da véspera materiais que realçam, em primeiro lugar, o elemento da culpabilidade da ação erótica. A mesma associação já mostrara sua eficácia em outro episódio da véspera, ou seja, no encontro com a jovem que lhe era indiferente, durante o qual o sentimento da consciência culposa também se associou espontânea e inesperadamente, como se o jovem tivesse cometido uma ação pecaminosa. Este episódio também desempenha um papel dentro do sonho, sendo aí intensificado ainda pela associação de materiais correspondentes ao episódio erótico da véspera. É representado mais ou menos sob a forma de pecado original, tão severamente punido por Deus. Daqui, deduzo que o autor deste sonho apresenta uma propensão ou tendência inconsciente a representar suas experiências eróticas como faltas. É característico como o sonho faz associação com o pecado original, cuja punição draconiana o jovem jamais compreendeu. Essa associação nos revela os motivos pelos quais o sonhador simplesmente não pensou: o que estou fazendo não é correto. Evidentemente, ele não sabe que poderia condenar sua ação erótica como moralmente pecaminosa. Mas é isso que realmente acontece. Só um momentinho, Daniela. Vocês entenderam esse pedaço aqui, que ele é importante.
qual é a atitude do jovem? A atitude consciente. Ele não está nem aí se ele está cometendo um pecado ou não. Na outra parte aqui ele fala, os meus amigos, os amigos do rapaz, fazem a mesma coisa. Eles têm casos com as empregadas e o jovem, ele não entende porque que Deus puniu de uma maneira tão terrível, severa, né? O pecado original, sabe? Ele acha que está tudo certo, não tem nada errado. Mas o que o sonho vem trazer para ele? Um sentido de moralidade, né? Então, o sonho, ele o que apresenta aqui, certo? Qual é a finalidade do sonho? Eu tive um pensamento, pode falar ou melhor depois a gente falar? É aquela coisa da razão e do corpo. É como se o que está consciente é aquilo mais contextual ali, que está mais presente na atualidade, no contexto. E é o mental, vamos pôr assim. E o que é corporal, o que é mais... que o nosso corpo reage àquilo que é mais inconsciente, que é mais essencial em nós, que é algo que está mais profundo, arraigado. Então, é como se fosse assim, ele teve uma educação moral muito severa, muito ríspida, muito dizendo que essas coisas são erradas, são pecado. Né? E isso vem não só da educação dele, mas vem de uma questão anterior ali do pecado original, etc. e tal. Então, inconscientemente, ele sabe que isso é imoral. E o corpo dele reage a isso. Mas na mente dele está conectado com a atualidade da vida dele ali, onde todo mundo acha isso normal, acha isso tranquilo, os colegas fazem isso com as outras pessoas e está tudo certo. Então ele quer viver naquele contexto atual dele, onde a consciência dele está mais presente, mas o inconsciente dele é como se fosse uma constelação mesmo dessa... como que eu posso dizer? Disso que está impregnado nesse valor que vem lá do inconsciente e constela ali naquele consciente através do sonho. É mais ou menos essa a visão que eu tive dessa fala do Jung aqui quando eu li. Uhum. Certo. A Icaraí quer falar? Aí quem sabe ela complementa. Talvez eu esteja me adiantando, porque eu não estou com a minha anotação na mão agora, mas o sonho, ele pode mostrar algo, nesse caso aí, né, contraditório, assim, diferente, assim, o que está lá no inconsciente, né, está contrário à forma como ele age conscientemente, mas pode ser também diferente, o inconsciente, ele pode fazer essa elaboração aí, trazer símbolos, a semelhança de um trickster, né, que é aquele que brinca com a situação, então, ao invés de trazer algo contraditório, exagera o que ele tem na consciência. Então, suponhamos, ele, né, acha que é normal e fica com o empregado isso e aquilo, e ele aparece de uma forma muito mais libertina, exagerada. Uhum. Você quer complementar, Humberto? Não, na verdade, quer falar uma coisinha sobre causalidade, rapidinho. Aí mudar o assunto e continuar aí, coisinha rápida. Já falo? Pode falar. É o seguinte, é porque me ocorreu uma coisa no livro Crepúsculo dos Ídolos, escrito por Nietzsche, tá? Tem uma fala dele que eu acho interessante, que ele fala sobre o sonho, que a gente confunde causa e efeito no sonho. E eu sei que Jung, nessa etapa aqui, já tem uma leitura boa de Nietzsche também, uma influência boa. E o Nietzsche faz uma observação em Crepúsculo dos Ídolos, é curtinho, mas acho muito interessante. Ele diz o seguinte, que quando você está dormindo e ouve um tiro de canhão, houve aquele tiro de canhão, você observa que toda uma história se passou antes de chegar até aquele tiro de canhão. Mas o que teria causado o sonho foi o tiro de canhão. Mas como que ocorre toda uma história até chegar no tiro de canhão? Aí ele fala assim, existe algo no inconsciente, uma forma invertida de construção do tempo e do espaço, da causa com efeito, uma troca da causa com efeito.
Eu acho assim, aquilo pode ter mexido também. Fiquei pensando aqui sobre isso, sabe? Porque o sonho vai em direção a explicar o barulho. Você tem um tiro, ele constrói toda uma explicação para chegar até aquele tiro de canhão. Então, assim, claro que ainda estamos na linha de causa e efeito. Mas essa mudança, essa distorção do espaço-tempo é algo que com certeza movimenta aí no Jung. Assim, eu estava aqui incomodando, falei, vou falar logo, porque é muito interessante. Ele não cita diretamente, mas sei lá, foi um livro curto do Nietzsche, com certeza abalador, né? Aquela filosofia golpes de martelo, que ele chama esse livro, e ele faz essa citação que eu acho muito interessante. Me ocorreu aqui agora. É só isso. Certo. Gente, eu vou fazer o seguinte. Obrigado, Humberto, por essa questão. Eu vou falar assim, eu vou resumir o que eu entendi, né, dessa interpretação junguiana do sonho. Na verdade, a gente não concluiu, depois a gente retoma aqui. Estou meio perdido aqui na parte que o Jung conclui a análise dele. Eu acho que a gente está quase chegando lá. Quer que eu siga com a leitura? Quer ver? Eu vou ler aqui a minha conclusão, já me adiantando, e depois, se for o caso, a gente complementa. Tá? Na verdade, o que o Jung faz? Tá? Ele pergunta para que serve este sonho no lugar de porquê. Ou seja, ele analisa o sonho do ponto de vista da sua finalidade. Né? Então, do ponto de vista junguiano, pergunta-se o que o sonho quer mostrar, ensinar ou instruir. Por quê? Uma vez que o inconsciente ele não é visto apenas como depositário dos desejos reprimidos, mas como o inconsciente ele é o depositário de toda a experiência humana, ou seja, ele vai falar isso lá na frente, depois num parágrafo futuro aqui, lá na frente, e toda a história humana está dentro, pode ser resumida em uma única pessoa. Isso quer dizer, o inconsciente ele traz, no caso o inconsciente coletivo, ele é o depositário das experiências humanas através das eras. Então ele é como se fosse, ele é um velho sábio, né? A grande diferença que eu vejo e que eu entendi é que o sonho ele funciona como ele tem uma função educativa, né? O inconsciente ele é sábio, então ele ensina, educa, ele mostra aquilo que a pessoa não está vendo. Nesse caso específico do sonho, no parágrafo 465, Jung diz o seguinte: o sonho fala ao jovem sobre a necessidade de uma moralidade na sua conduta erótica, algo que ele o sonho quer ensinar alguma coisa. Fora a função compensadora que depois ele vai chegar. Beleza? Tá claro para todo mundo? Concordam? Isso tem a ver muito com a concepção de inconsciente, né? Se o inconsciente, do ponto de vista freudiano, ele é só um campo escuro onde você guarda aquilo que a consciência não pode ter, não pode saber, né? Então o sonho é só uma forma de burlar esse sistema de censura. Mas para Jung, como o inconsciente, ele traz a experiência filogenética da espécie, então ele é depositário de sabedoria, porque o caminhar da humanidade trouxe várias lições, né? E o sonho, portanto, ele é finalista, ele tem uma finalidade, e essa finalidade é educativa, integrativa. Beleza? Alguém quer complementar alguma coisa nesse sentido? Eu quero. Sim. Mas o Ismael está na fila, deixa ele falar, depois eu falo. Vamos lá, Ismael. Pedro, você levantou a mão primeiro, meu pai. Você primeiro. Não, pode falar, Ismael, depois eu falo. Está tudo anotado aqui. Tá, eu queria colocar aqui uma inconsistência que no meu texto do PDF existe, na minha opinião, uma inconsistência, e eu queria ver se vocês também está acontecendo isso no texto de vocês. O parágrafo 467, ele faz uma pergunta
que ele tá depois do relato do sonho do jovem com a maçã, né, que vocês falaram. A pergunta que ele faz aqui é a seguinte, no meu texto PDF. Aqui, possivelmente, me perguntarão, que vantagem obtém o sonhador de tudo isso se ele é capaz de compreender o sonho? Isso parece ser estranho. Para mim, essa pergunta está incorreta. A pergunta seria se ele é incapaz de compreender o sonho. Porque, na verdade, logo no 468, ele fala assim, a esse respeito, tem a observar que a compreensão não é um processo exclusivamente intelectual. Porque, como nos mostra a experiência, imensas coisas, mesmo incompreendidas, intelectualmente falando, podem influenciar até mesmo convencer o homem de modo sumamente eficaz. Então, aqui é a questão da compreensão inconsciente, né? Então, na verdade, ele não compreende o próprio sonho, né? Porque isso está no inconsciente. E a pergunta aqui, para mim, o erro é do texto, né? Na verdade, qual vantagem obtém o sonhador se ele é incapaz de compreender o sonho? Então, eu acho que isso é uma questão para analisar, se o texto está certo ou não. E o que eu já queria falar para encerrar é adiantar que a questão o Jung atribui, no parágrafo 471, que eu achei bastante interessante, que ele atribui, primeiro que ele fala que é necessário considerar tanto o ponto de vista causal como finalista, né? E ele considera o sonho como um processo simbólico aberto, né? E, nesse sentido, ele considera como uma parábola, né? Quer dizer, as parábolas, elas são interpretadas de acordo com a evolução do pensamento, né? A partir do momento que o pensamento progride, né, a interpretação vai cada vez mais se aprofundando. No 471, ele fala assim, considerado o seu ponto de vista final, possui mais propriamente o valor de uma parábola. Ele não dissimula, ensina. E aí tem a ver com o aspecto pedagógico, né, e de orientação que o Wagner trouxe, que está no parágrafo 472, que ele fala a finalidade, praticamente a missão da psicologia analítica, né? Que ele fala assim, para educar o indivíduo para a autonomia e para uma vida plena, é preciso levá-lo à assimilação de todas as funções, bem pouco ou mesmo de nenhum desenvolvimento consciente alcançaram. Ou seja, trazer o que está no inconsciente para o consciente, para que o indivíduo se reoriente, né? Então, aí a interpretação do sonho, que é uma mensagem do inconsciente, que tem a característica de uma parábola, ou seja, é um ensino que está aberto para aquele indivíduo, é para ele, para aquele sonhador, naquele momento de vida dele, porque tem relação da mensagem do inconsciente com o consciente que ele está vivendo. Então, essa questão que o Wagner começou abordando do início do parágrafo, do texto, que é a questão de que o sonho não é um processo exclusivamente inconsciente, porque o inconsciente ele se utiliza de elementos do consciente, né? De coisas que têm acontecido na vida consciente do indivíduo, né? Ele analisa lá os elementos da rua, da maçã, e também ele diferencia aqui no final, que eu achei bastante importante, os sonhos de motivos típicos e motivos mitológicos, né? Os motivos típicos seriam aqueles motivos individuais do sujeito, e os motivos mitológicos seriam aqueles coletivos da humanidade, que estão no inconsciente coletivo. Então, ele propõe, preliminarmente, ele não aprofunda esse assunto, dizendo que a análise dos sonhos consiste em uma análise comparada. Comparar o que com o que? Comparar os motivos típicos, que são os individuais do sujeito, com os motivos mitológicos, que são coletivos da humanidade, do inconsciente coletivo. Então, aí você está trabalhando com os elementos conscientes do indivíduo, que são típicos dele, e os elementos inconscientes, que são mitológicos, são elementos inconscientes que estão na base do inconsciente coletivo e que estão presentes em todos os indivíduos, né? Eu acho que eu destacaria isso só. Eu vou ter que sair às 10 horas, viu, gente? Não vou poder ficar até às 10h30. Achei que, para mim, os detalhes, fora o que o Wagner e a Icaraí já destacaram, eu considero esses elementos que eu citei agora também bastante importantes. É isso.
Obrigado, Ismael. Eu posso falar, Wagner? Pode falar. Eu também sinto esse incômodo, Ismael. Eu larguei de procurar essa obra. Já me mandaram tantas, aquela lá da Unipaz me mandou tantas. Esqueci o nome dela, que estava. Nívia. Leandro, quero pedir sua ajuda. Tenta achar em livro usado essa obra em alemão, porque eu estou sentindo essa angústia também. A impressão que dá também é que nem português sabem direito. Toda vez escrevendo palavra como primeiramente, não sei o quê. Nessa passagem mesmo que você leu sobre o educar, levá-lo, eu suspeito que não é isso. Esse verbo empregar, levar. Mas aí a suspeição tem que ver no alemão, para ver se o olhar é de Jung ou não, de quem traduziu, né? Você vê, toda hora você está lendo erro de português, primeiramente, aí na sua cabeça tem que ler em primeiro lugar, uma pobreza literária, cultural. E olha aqui, já me falaram aqui, mas o grupo lá da edição é enorme. Pode ser, mas leu. Aqui nós tínhamos... Pedro, você me desculpa trazer mais essa questão, é porque eu acho que o 467, a pergunta dele é inconsistente com todo o capítulo que nós lemos até aqui. Pois é, talvez é mal traduzido. Nós tivemos isso em filosofia, aquele livrinho de bolso que saiu, esqueci, é de ouro, né, Cláudio? Catius, pega um cara que sabe alemão e traduz um texto de um autor, aí comete vários equívocos, né? E se a gente fizesse uma busca, por exemplo, para comprar essa obra em alemão, a gente fazia uma vaquinha aqui? Não, pode deixar, eu vou comprar, que eu risco tudo, isso não vai ser usado para vocês. Alguém procura na internet aí, porque não dá. A energia psíquica nós já achamos um punhado de problema, né? Bom, mas isso não é o mais relevante, né, Ismael? Outra coisa relevante antes de você sair, essa proposta que você já vem fazendo isso, mas o Wagner falou do início de postar o resumo. Tem muitos elementos aqui nesses parágrafos que a gente tem que lembrar, né? Sabe por quê? Porque aí cada encontro nosso fica uma tônica. Por exemplo, a tônica aqui é o pressuposto que ele parte para a análise dos sonhos, né? Não é exclusivamente causal, não é exclusivamente finalista, embora, Wagner, ele jogue para frente, né? O para quê, papapá, mas ele considera também valor importante, né, do trabalho do Freud causal, né? Mas não é teleológico. Eu espero que teleológico eu escrevi tenha ficado claro, porque o Jung aí não usa a palavra no sentido etimológico, no sentido filosófico. Ficou claro para todo mundo o que é teleológico aí? Teleológico é o seguinte, Daniela, né? Telos quer dizer fim, né? Etimologicamente falando, seria o estudo do fim. Filosoficamente falando, significa que há predisposição sua para alguma coisa imanente em você, né? Que você tende a um fim que já está estabelecido. Não é essa a leitura do Jung. O para quê não é algo pré-determinado. É exatamente a energia, isso que o Wagner apresentou aí, né? Por isso, lá no finalzinho, observe no parágrafo... Espera aí. Eu achei muito interessante no parágrafo 473, que é o último que o Wagner enfocou, na sexta linha, vamos antes, quinta linha ele escreve assim, entretanto, pela tradução, não posso, aí ó, eu não posso, tá vendo? Cheio de eu. Não posso deixar de colocá-la em dúvida quanto a este aspecto, porque a psique, olha agora, ele está falando de sonho, a psique não pode ser entendida em termos meramente causais, mas exige também uma abordagem finalista. Só a conjunção, que você falou de complexo, Daniel, né, dos dois pontos de vista, pode nos levar a uma concepção mais completa da natureza do sonho, né? Aí, gente, nós temos que lembrar da energia psíquica, o que ele considera libido, né? E lembrar disso que o Wagner colocou, que enquanto o Freud joga para trás, o Jung joga para frente. Análise dos sonhos. Lembrar que o sonho é uma criação psíquica, ele começa o texto exatamente com isso, né?
chamando a atenção para alguns pontos, Wagner, assim, para a gente não esquecer. Mas eu também fiz todo o resumo, só que eu fiz no caderno, né? Lembrar também de uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, quando ele. Porque o sonho, para quem tem interesse de ser analista, é fundamental para quem estuda Jung, né? Quer dizer, isso não é para mim. É para quem é da psicologia, vai ter que trabalhar esse sonho. Isso é difícil, né, Wagner? Para quem é analista, eu imagino. Sim. Então, o Pedro, eu acho que todos nós aqui somos psicólogos. Alguns são, porque nós estudamos psicologia, alguns são psicólogos profissionais, e outros são estudantes, mas todos nós aqui somos psicólogos e potencialmente terapeutas. Obrigado. Mas eu não tenho competências suas, não. Mas, mesmo assim, olhando o texto dele, ele diz assim, sobre o material do sonho a ser recolhido, ele lembra também de ser limitado. E ele ir até onde é necessário para extrair daí algum significado do sonho, lembrando da limitação arbitrária, ou seja, o arbítrio do analista, que é que ele chama de pesquisador. Então, o sonho é do sonhador, não é do analista. Né? Então, o material recolhido é em função do sonhador, não é em função do analista. Né? Isso eu acho que é importante para quem quer seguir esse caminho. Aí, Caraí colocou muito bem aí, ela foi dando o tópico, né? 461, análise causal freudiana, 462, ponto de vista finalista. Eu coloquei aqui finalista, mas não é exatamente isso. Jung, né? Mas eu termino dizendo o seguinte, a tese que me pareceu aqui apresentada por Jung é que os conteúdos dos sonhos, eles não são teleológicos, ou seja, não há um fim pré-determinado nos seres humanos, ao qual a gente tende, ou aos quais a gente tende, né? Mas eles também, os conteúdos dos sonhos também é pobre ficar no análise só causal. O mais relevante, por isso ele dá a tônica ao finalismo, né, o Wagner, é jogar para frente, é o para quê, não é o porquê, né? Não é o porquê como causa, é o porquê com acento, como finalidade, né? Para frente, né? E isso casa com a energia psíquica, né? É a energia direcionada para frente, né? E aí não é estritamente causal, não é de forma alguma teleológico, porque tem uma questão filosófica, né? Mas os conteúdos dos sonhos, diz Jung, são tensões psicológicas imanentes no sonhador, dirigida a uma finalidade. Aí eu chamaria ponto para encerrar, chamaria atenção para 2 pontos para encerrar. O primeiro é que Jung não analisa sonho, mas sonhos. Não joga para trás, mas para frente. E segundo, isso que Ismael falou sobre educação. Isso aqui é um tema muito importante e nós já até iniciamos mais ou menos naquele texto que Daniela e Cláudio escreveram, a possibilidade da gente pensar o processo de individuação como processo de formação, que aqui ele chama por 2 vezes, no 472, de educação. Tiraria essa palavra levar, esse verbo levar, e eu vou verificar no alemão, mas a minha tendência é colocar iniciar. A terapia não leva ninguém a nada. Ela inicia alguém em algum olhar, né? Então, essa pobreza textual aqui... Gente, eu estou falando mal de vocês mesmos, viu? Essa pobreza intelectual não tem visto só na escrita de Jung, não. Em comentadores também. Né? E essa escrita de Jung não é de Jung, é do tradutor. Então, tem que ver no alemão, porque ele era culto. Né? Uma linguagem pobre. E ela faz isso que Ismael levantou. Dificulta a gente entender o texto, que a pessoa não tem um cabedal teórico, uma leitura mais ampla, é restrita, são doutores restritos a campos específicos do saber e não se dedicaram à leitura cultural. Isso acontece com Kant, mas não acontece com Hegel. Então, vamos ver se, com essa obra em alemão, a gente consegue melhorar essas coisas aqui, por nosso entendimento, né? Não é fuçar em tradução dos outros, mas é porque atrapalha.
Já muitas vezes. Então, assim, projeto de mestrado, processo de individuação, processo educacional seria um bom tema. E sobre os sonhos, ô Wagner, foi muito legal. Eu também vou postar o que eu fiz, Wagner, mas eu escrevo à mão. Eu tenho que largar dessa mania, porque agora eu tenho que. Tem 7 páginas aqui que eu tenho que colocar no computador, eu perco tempo. Ô, Pedro, tira uma foto dessas páginas e manda do jeito que tá. Cara, será que vocês conhecem minha letra? Eu vou mandar. Não sei se vocês vão entender, não, mas vou mandar. Rapaz, o povo está decifrando até sonhos, imagina a sua letra. Tá jóia. É isso aí. Professor Pedro, Oi. bom dia. Estava pensando aqui, claro que não é desconsiderando, né, toda essa questão de possíveis erros de interpretação, tradução e às vezes até de edição, né? Na hora da impressão, às vezes falta uma palavra, uma fonte, uma outra coisa ali, outra lá. Mas estava pensando aqui que, de repente, essa compreensão estaria voltada para o entendimento, que a gente tem uma impressão de que a gente consegue entender os nossos sonhos, associados a como que a gente dá significados aos símbolos, né? Ou da cultura, ou a nossa construção que a gente dá. E aí, talvez por isso, por causa de ter esse entendimento, é que possibilita a capacidade da gente poder ter um processo educativo aí. Porque eu só posso aprender se eu entender o que aconteceu. Então, talvez seja a capacidade de eu lembrar desse sonho e dar um significado para ele, que me permite o caráter dele se tornar educativo para mim. Não sei, foi só uma ideia que me ocorreu. Também eu acho uma coisa interessante, tem uma passagem que ele fala aqui, porque o Jung, sabe esse negócio de tradução tanto que é complicado? Porque o Jung é muito profundo, e como toda pessoa profunda, tem hora que no meio do texto ele dá uma pitadinha e passa batido, que é pequenininho, ele não explica. Mas no 469, lá embaixo, 2, 4, 6, 8, 10, 11ª linha, ele fala assim: o inconsciente é aquilo que não se conhece em determinado momento. Olha, ele dá um toque. É lógico que ele está falando assim, não vamos fazer análise de sonho, mas de sonhos. Há um processo, há uma energia psíquica aí, e não uma causa exclusiva voltada atrás. E aí, o que eu queria dizer é o seguinte, o Catiúcia, lembra que lá atrás o Jung perguntou, o inconsciente também sonha? E lembra também que é o oposto do que a gente faz, Catiúcia, você, eu e o Cláudio, sair do mundo para a possibilidade de uma percepção ter consciência das coisas, e também é diferente de partir do inconsciente para a consciência, Freud. Agora ele diz assim, ó, o inconsciente capta a consciência. Não é? Então, toda tradução, na verdade, é uma concepção. Para traduzir um texto de um autor, você tem que conhecer a obra toda dele. Você corre o risco de inverter palavras, nós já encontramos muito isso. Então, penso isso que esse projeto aí, ó, é muito interessante, viu, Catiúcia? Tem uma obra, mas ela tá em francês, eu consegui, ela está em inglês, eu consegui em francês e li, eu vou achar ela aqui. O professor Rubens me mandou, lá de São Paulo, que é uma análise de uma pesquisadora comparando, fazendo uma relação, relacionando Paulo Freire e Jung. Né? E aí eu li, mas ele não enfoca o que eu disse aqui, o que Daniela e Cláudio colocaram no texto, uma reedição, uma releitura do processo de individuação como processo formativo. Isso daria você também pode entrar nessa, ó. Daria uma boa... Depois a gente conversa sobre isso. Mas o texto da Daniela e do Cláudio está ótimo. Legal, que eu tinha pensado na hora que eu li isso aí, sobre essa questão do processo formativo e os tipos psicológicos. Acho que dá alguma outra coisa, ou um adendo. Olha aí, ó. Tá vendo? E outra coisa, gente. Os textos que nós escrevemos mandaram para mim. Eu devolvi todos. Falei, eu não posso avaliar esses textos, porque eu sou autor de vários deles aí, coautor com todo mundo. Então eu devolvi, falei, vocês é que decidem aí, senão eu aprovo todos. Né? Não é certo. Então eu acho que todos os nossos textos serão aprovados para publicação.
Outra coisa, eu já estava encerrado, mas eu lembrei, Wagner. Semana passada, numa palestra, a revista Fragmentos de Cultura, o editor me disse que ela agora passará a ser A2. Então, quem tiver textos voltados, agora o volume próximo é sobre psicologia social, né? Quem tiver interesse, então, apresentar algum texto lá, para mestrado e doutorado, é importante esse negócio aí, de A, não sei o quê. Você sabe o que é isso, né? Tá fechado, Wagner. Não, Pedro, explica para nós o que é A2. É uma categoria de... É o seguinte, Wagner, há todo um controle da educação desde a LDB de 96, desde o governo Fernando Henrique. Há todo um controle de pós-graduação. E esse controle passa principalmente, prioritariamente, por produção. Aí a produção de revista e livro começa em B, 1, 2, 3, 4, depois vai para A, 1, 2, 3, 4, sabe? Então, o A vale mais do que o B. Aí você tem uma pontuação maior para você, tem pontuação maior em concursos. É um controle do MEC, uma exigência do MEC, que está sendo muito questionada. Eu mesmo questiono o tempo inteiro esse negócio, né? Mas ainda está polêmico e está valendo, né? Esse concurso que eu estou prestando agora para o programa de pós-graduação, eles pedem 5 textos A. Eu não tenho nenhum. Mesmo assim, eu vou participar, justificando o que eu faço. Eu sou contra isso, eu publico livro. Livro eu tenho um monte. Capítulo de livro eu tenho um punhado. Deu 12, 13. Agora, texto eu só tenho 2, e nenhum é A. Então, provavelmente eu tomo bomba, né? Mas eu não vou largar o meu princípio para adequar a reprodutivismo social, entendeu? Mas eu estou dizendo para vocês que têm interesse, mesmo eu sendo contra isso, essa pontuação equivale em mestrado e doutorado, muito. Bacana. Entendeu, Wagner, como é que é? Entendi, obrigado. Por exemplo, uma pesquisa lá com os javaés. A Catiúcia perguntou de comunidade indígena aqui, eu não entendi. Mas lá nos javaés, nós temos que fazer o quê? Ligar a Fábio, ao povo da USP lá, e uma produção A. Porque ele está no pós-doutorado, vão cobrar dele isso. Uhum. Ótimo. A questão da relação indígena que eu fiz é porque as tribos indígenas usam esse inconsciente, e aí o acesso a esse inconsciente varia de cada etnia, né? Se é através de ayahuasca, se é através de sonhos, se é através de rituais, para se buscar essas informações que permeiam as culturas da sociedade. Eu não entendo nada disso. Continua, olha. O Wagner entende. Eu não entendo, não. Eu tenho interesse, grande interesse em entender. Ô, Wagner, a Catiúcia acabou de fazer um curso com como é que é, Catiúcia? O Cacaverá. Cacaverá. Uhum. Valeria a pena, talvez, um dia ela fazer um resumo aqui do que ela aprendeu lá para nós, né? Cacaverá todo mundo conhece. Faz para nós, Catiúcia. Sim. E vamos lá na Ilha do Bananal em setembro com a gente. Muito obrigada, Wagner. Eu quero, sim, tem um encontro na Chapada chama multi alguma coisa aí, cultural, que vai ter vários presentes. Aldeia multiétnica. É isso? Então, eu já estou fazendo um orçamento lá e tem um pacote sem alimentação, e eles me deram cortesia para levar meus filhos. Mas é caro, sabe? É muito caro. O primeiro pacote de alimentação é R$4.000. Não. Eu não sei. Agora em julho. Catiúcia, é julho. Então você não vai por aí, não. Você entra no Prembaba, vai pelo Prembaba. Prembaba faz um encontro lá de meditação, mês de julho todinho, aluga as barracas. Eu fiquei 3 dias lá, eu, a Nancy, o Kanashiro e a esposa pagamos R$120 cada um. Pedro, é porque tem depois a gente conversa sobre isso, então. Muito obrigada, tenho bastante interesse. Obrigado mesmo. Bacana. Não é porque ela estava falando da aldeia multiétnica. É uma... Sei, mas ela pode ficar no lugar, Wagner, e só pagar a ida dela lá para participar do evento. Ah, entendi. Não tem que pagar alimentação. Só que a alimentação lá, ela é vegetariana. Não, bacana. Bom, vamos adiante, então. Agora é o Leandro, né? Não sei como é que está a fila aqui.
Agora eu vou dar uma retomadinha. O assunto foi para lá, mas eu vou tentar voltar. Eu achei interessante isso que o professor Pedro falou sobre a teleologia, que eu entendo realmente como um fim, né? Como um pensamento que se constrói já a um fim determinado. Quer dizer, o mundo externo, os acontecimentos, eles já são previamente enquadrados dentro de um pensamento que está na pessoa. Isso que, Leandro, você falou aí, Pedro, eu saí para pegar o celular, tirar foto, perdi. O que é que você queria falar? sobre essa coisa da teleologia, né? Ah, E como se a gente já olhasse para o mundo com um determinado fim que está na gente, na nossa finalidade, o fim que a tá gente bom. dá para as coisas, e não como as coisas estão ali, né, acontecendo. E essa coisa do Jung olhar, quando o Jung fala em que o sonho tem uma finalidade, na verdade, essa finalidade para o Jung, ela se abre em possibilidades, né? É uma finalidade aberta, é uma finalidade que não está fechada. E muito interessante a gente saber mesmo discernir qual é essa diferença entre Freud e Jung na interpretação dos sonhos. A questão do Freud eu acho fácil de entender, assim, essa coisa da causalidade. Nessa coisa de tentar pegar o que se viveu no dia antes, de recolher todas essas informações que já foram acontecidas, né, e tentar associar elas com o conteúdo do sonho e dar determinada causa. E aí, Wagner, que eu quero te perguntar, tá? Vou fazer uma colocação e ver se é isso que você também percebe, inclusive na sua experiência. Quando Jung vai interpretar o sonho, me parece, e aí o professor Pedro colocou muito bem, porque assim, para esse tipo de interpretação do Jung, não tem como trabalhar com um sonho. Os sonhos, eles têm um encadeamento, né, de acontecimento, de coisas que se repetem de uma forma diferente em cada sonho, e vão revelando aos poucos estados psíquicos, né? Tipo assim, um estado, o que, por exemplo, vamos supor que eu tenho, você sabe, na terapia o paciente ele vai trazer assuntos que vão se repetindo, assim, parece que tem um núcleo e ele fica girando em torno de um problema, né, de uma dúvida, de alguma coisa que incomoda ele, e essa coisa que está no núcleo, vamos dizer, um complexo, ela vai aparecendo no sonho. E a forma como o paciente lida, como ele se aproxima desse complexo, ela vai aparecendo no sonho também. Ela vai aparecendo e vai, com essas informações recolhidas na vida dele, do dia a dia, então a forma como ela aparece pode estar compensando aquilo que ele vive conscientemente, se aproximando ou se distanciando, vamos dizer. Tá entendendo? No caso desse exemplo aí, estava bem distante, quer dizer, conscientemente ele não sentia culpa nenhuma e no sonho revelando uma culpabilidade enorme, né? Então é isso que eu queria perguntar para você, se eu posso entender a interpretação do Jung como uma possibilidade de se olhar para o estado psíquico daquela pessoa, sabe? Como que aquela mente está, como que ela está funcionando naquele momento. Leandro, assim, você colocou várias coisas, eu não sei se eu consegui compreender tudo que você disse, tá? Mas a minha opinião e a minha experiência também. Eu acho que um único sonho, ele pode ser muito revelador. Às vezes você vai trabalhando na terapia e aquilo vai construindo um momento uma mensagem, como é que eu vou dizer? A gente pode chamar de revelação, aparece num único sonho. Ou pode ser numa sequência de sonhos. Eu mesmo, como sonhador, eu não tenho sonhos repetidos. Algumas pessoas têm sonhos repetitivos, né? Sonha com o mesmo tema 1, 2, 3, 4, inúmeras vezes. Eu acho que são processos, então eu acho que esses processos,
eles são bem individuais, né? A outra questão que você colocou é se o sonho mostra a situação. Você pode repetir isso? Vou dar um exemplo. Olha só, o Jung detectou, né, que esse rapaz aí, eu acho que um exemplo fica mais fácil. Que esse rapaz vivia aí um romance secreto e tudo, e que na consciência dele, na mente consciente dele, para isso não tinha relevância nenhuma, né? Tanto é que ele não entende por que tem essa culpabilidade toda. Então, assim, conscientemente, ele não mostra nenhum sentimento de culpa nem nada, o sonho revela isso. E aí o Jung vê, olha, pô, né, então o estado psíquico inconsciente dele é de culpa, né? E o estado consciente é o quê? Totalmente oposto, há uma contradição enorme aí. Então, se você está acompanhando esse paciente, no próximo sonho, às vezes a forma como a culpa aparecer no próximo sonho vai indicar o estado mental dele e a relação dele com o estado consciente, se há uma aproximação ou um distanciamento. Então, à medida que você vai... eu fico imaginando assim, que essa é a diferença da interpretação do Jung. À medida que você vai acompanhando os sonhos, e você tem todo esse histórico, e você vai percebendo esse mecanismo de compensação, de aproximação, distanciamento, de intensidades de sentimento, então você consegue perceber, através do sonho, um estado psíquico que ele já vem se movimentando nesse histórico, e que ele pode indicar um determinado fim, uma determinada resolução, ou não, se abre para possibilidades. Porque, no meu entendimento, essa é a diferença de Jung para Freud, né? E aí eu estou colocando o meu entendimento para ver se as pessoas concordam, se tem complementação, se eu estou entendendo errado, principalmente para quem já tem experiência na terapia. Não, eu acredito que você está correto, né? E o que você colocou é um outro ponto importante do texto que nós não comentamos ainda suficientemente, que é a função compensadora do sonho, né? Então, está muito claro aí nesse exemplo que a atitude consciente é uma e a atitude inconsciente é oposta dela, né, da atitude consciente. Então, é isso, o sonho tem uma função de compensar a atitude unilateral, consciente, e levar o indivíduo à completude e também a um ponto mais próximo de um equilíbrio dinâmico, né? Então, o sonho tem uma função compensadora, uma função de equilíbrio. Ele até cita o exemplo aqui de Santo Agostinho, que o Santo Agostinho ele tinha sonhos imorais, né? E ele não reconhecia como dele, né? Então, ele é um santo, ele é uma pessoa de uma conduta irrepreensível, né? Mas os sonhos deles eram pecaminosos. Então, essa função compensadora de equilíbrio, de levar a pessoa a entender que ele é maior, ele é uma totalidade. Né? Exatamente. Então, e aí, só te cortando um pouquinho, porque ficou bem para a gente caminhar. Então, assim, à medida que o paciente evolui na terapia e ele vai se permitindo e vai se permitindo mesmo, aprofundando, né, em si mesmo, então eu acho que, é uma pergunta, se a vida de vigília, ela consegue ter uma ponte maior com essa vida onírica, ou seja, se eu consigo, se essa compensação ela não fica tão discrepante, a ponto de às vezes, por exemplo, não ter tanta discrepância entre um sonho e a realidade, tipo, um sentimento que você tem um sentimento de ódio para uma pessoa que é imoral ter, né, ou que seja o pai, a mãe, o filho, e de repente essas coisas começarem a aparecer também no sonho, né? Então, à medida que você acompanha os problemas, as questões, os dilemas do paciente, né? E à medida que percebe esse paciente ir entrando nessas coisas, com certeza os sonhos dele também vai modificando. Isso que é a minha... Com certeza, e a pessoa se torna menos
extremada, menos tendente a fazer projeções da sua sombra no outro, né? E eu acho que dá uma comunicação maior, sim, entre consciência e inconsciente, né? A pessoa fica mais próxima de um ponto de equilíbrio, né? E precisa de menos defesas. Então, acho que o sonho tem essa função equilibradora. Isso. Mas vamos deixar mais. Isso, eu só quero saber assim, se isso é um ponto de vista que a gente pode diferenciar de Freud, essa que é a minha... O que vocês acham, pessoal? Jogar para o grupo. Porque essa que, assim, para mim seria muito importante saber... A tese central, Leandro... Estão colocando várias perguntas juntas, está misturando as coisas, porque assim, senão não dá tempo, o pessoal no ping-pong de vocês dois, e tem muita coisa que eu quero falar aqui também, e é importante a gente estar participando. E eu não sei se a gente pode participar de 3, eu não quero interromper, mas senão fica demais aqui e tem coisa passando. Por exemplo, já houve uma pergunta prática, agora uma pergunta teórica, senão a gente mistura as coisas. A pergunta prática é a questão da individuação a partir da análise sequencial de sonho individual, agora sobre Freud. Eu gostaria de participar lá atrás ainda, senão a gente supera as coisas. Vamos lá, vamos das duas e a gente entra, senão fica muito. Vai, Humberto, pode falar, não sei se... Deixa eu começar então, rapidinho. Olha só, a primeira coisa que está faltando aqui é a nossa lembrança do estudo de entropia lá na energia psíquica. Cara, a gente estudou coisas fantásticas aqui, que eu estou vendo que a gente está repetindo, porque a gente está esquecendo muita coisa que a gente já discutiu muito. Então, lembrar que o que dava a força para o arquétipo se romper como complexo era a própria energia psíquica represada e que o aspecto da entropia era exatamente alcançar o equilíbrio. E um dos pontos de erupção dessa energia poderosa dos complexos era durante o sonho. A gente já tinha visto isso. E a entropia lá era diferente da segunda lei da termodinâmica. Vocês lembram disso? Enquanto na física ela desorganiza, na psique ela organizava de forma finalística. Lembra desse estudo nosso? É que eu falo assim, tem tanta coisa legal que vai ficando para trás, eu estava aqui pensando, meu Deus, a gente vai perdendo parte do nosso conhecimento. Já chegou a tantas conclusões brilhantes lá atrás, e aos poucos, como a gente não vai citando isso mais, vai cair no esquecimento. Eu acho que agora caberia lembrança aí da entropia, no entendimento do Jung. Um outro ponto muito interessante, vou falar de um aspecto prático que eu uso demais, eu sou mesmo na linha do Wagner, e eu interpreto um sonho, já vou direto num sonho, ele se torna emblemático, mas assim, eu vou aproveitar o que o Leandro disse também, porque eu tenho visto isso muito na prática. Ao interpretar o primeiro sonho, eu abro as possibilidades todas, vou abrindo o máximo de possibilidades, não fecho nenhuma. E é o próprio paciente, vamos chamar assim, cliente, sei lá como vocês vão chamar, que vai elaborar dizendo, nossa, isso tem tudo a ver comigo. Na hora que a pessoa conclui que uma das interpretações possíveis tem a ver com ele, a energia psíquica flui tudo para aquele entendimento. É como se ela tivesse uma liberação explosiva de uma energia poderosa e ela resolve um complexo. Quando ela fala, meu Deus, é isso? Pode ser isso? E aí acontece uma coisa singular, pelo menos comigo, eu tenho visto. O sonho seguinte dá sequência ao anterior. Enquanto você não conversa sobre aquele sonho como possibilidade, a energia não flui. Aí tende a repetir de formas diferentes o mesmo sonho. Aí você tem que descobrir qual é o padrão que está sendo repetido. No entanto, quando a pessoa pega e fala assim, nossa, mas essa é uma possibilidade? Eu falei, por quê? Faz sentido? E a pessoa começa a falar. Quando ela preenche, atravessando do inconsciente para o consciente, aquela carga energética da energia psíquica, e aquilo dá um novo impulso para o sonho seguinte. Eu acho isso muito legal. O Jung, quando ele fala análise de sonhos, como bem colocou o professor, e a verdade é sonhos, é porque está preocupado no processo de individuação. Quando você analisa sonhos em sequência, você analisa a evolução da pessoa. A pessoa evolui pelos sonhos. Isso é fantástico. Então ele está preocupado em descobrir o que é. Ele está preocupado em descobrir o devir, para o vir a ser, para onde caminha, para onde se amplia. E isso é mágico, sabe? Então, assim, eu quero falar rápido para não atrapalhar. Então, assim, essa questão de recuperar conteúdos que nós já vimos, fica maravilhoso essa questão do deslocamento energético, de como se desloca, a questão teleológica lá na entropia lá nós vimos que era ela finalística e não causalista, isso foi interessante, não sei se o professor Pedro lembra, que o livro é difícil demais, cara, principalmente no começo do livro de energia psíquica, quase desesperou. Aí pegando estudos da física, a gente acabou vendo que era fantástico, chegou um momento que a gente amou. E agora no sonho nós estamos retomando isso aí, a questão da energia.
Humberto, Beleza. só uma pausa rapidinho. Não é que a gente distancia do que já aprendeu. Eu vejo assim, que o Jung é muito amplo e ele envereda por vários assuntos. E tem assuntos que ele fala que abrange mais a linguagem, assim, a afinidade específica de cada um. Por exemplo, eu vejo que você conversa muito com Jung através da física. Eu já converso com Jung através da arte, da mitologia. Aí tem outros que conversam de outra forma. E o interessante é isso, né? Que é múltiplo, é amplo e é bom ter as pessoas que vão trazendo o que já viu. Mas é Eu também interessante, acho. antes de Tá você entrar entendendo? aqui, Eu não converso com Jung através era da a questão. física. Não, eu sei, conversa. É porque você não teve no grupo antes. Esse grupo ele começou com o propósito de chegar na sincronicidade. Como é esse? Olha aí, até o grupo era finalístico. Nós tínhamos o objetivo de chegar na acausalidade. E não tem como você chegar nisso, porque a lei de causa e efeito foi protagonizada por Newton. Não tem jeito. Isso foi amplamente aceito pela física e construiu um paradigma científico, a lei de causalidade. De tal forma que a gente chama o próprio Freud de mecanicista newtoniano, cartesiano-newtoniano. Esse era um paradigma. Então, assim, não tinha como não passar pela física. Então, nós todos ficamos um pouco viciados, porque esse grupo foi construído assim. Aí, quando você entrou, a parte desse grupo ficou já indo nessa linha, porque essa é a finalidade desse grupo. Só para ficar claro, assim. Então, dá a impressão que você não tem finalidade. Mas todos aqui desse grupo também tinham essa impressão e todos ficaram meio apaixonados por esse estudo. Eu acho até que essa diversidade do grupo é muito boa. É muito Pois bom que é, alguém mas leia eu pela falo assim, arte. professor Pedro, quando o Leandro diz que não tem condições, como se ele tivesse um limite. Não tem não, Leandro. Na hora que você começar a ver, você vai ver que você vai juntar sua arte, sua mitologia. Não, eu acho que a riqueza nossa é essa mesmo, né, Humberto? Assim, que alguém lê por um canto, outro por outro. E eu também até ia estender mais, Leandro. Né? Eu ia escrever isso aqui, não escrevi porque nós temos pouco tempo, mas também nós temos que lembrar uma coisa. Também, Humberto, você chama atenção para isso muito. Do caminho do aparecimento filosófico, eu chamo filosófico cultural, da necessidade de Jung surgir no mundo como teórico. Porque nós temos que voltar no iluminismo, no romantismo, ver todo aquele momento que passou do aparecimento do inconsciente na cultura. Não é porque alguém falou, não. É como Jung fala mesmo, a energia é que vai propiciar, que chama as coisas. Então a gente vê exaltação da razão, depois a crescer com o romantismo, os sentimentos. Depois a gente vê o classicismo, o neoclassicismo, aí na Alemanha, né, dando ordem a esse romantismo. Depois a gente vê surgir na Alemanha também a noção do absoluto de Hegel se transformar em natureza para Schelling, e aí inconsciente aí aparece. E depois alguns elementos de Caros e Hartmann sobre o inconsciente, aí vem Jung. Eles também, o Hartmann principalmente, já tocava no assunto de inconsciente coletivo, individual, né? Então, assim, o Jung não é alguém que apareceu com a tese nova. O Jung é alguém que estava livre e pôde dialogar, assim como o nosso grupo aqui, com diversos enfoques, né? E ele foi beneficiado pela insistência dele, pela cultura, sei lá por quê, né, de ter feito essa síntese tão importante. Porque o que o Jung faz hoje, né, para mim, Humberto, a tese dessa pesquisa é que Jung não somente se adequa a um paradigma científico. Na sincronicidade, ele prova que os físicos não fazem, o Jung faz. Porque o físico quântico fica na clássica, só emprega o final da quântica. O Jung não, ele aplica no método, e desde o início, desde a primeira e segunda obra, ele inventa aquele método lá de associação de palavras. Desde lá, em verdade, já tem dentro dele essa... Olha, coisa curiosa, não sei nem como é que eu falo isso. Já tem a quântica dentro dele, mesmo sem ele saber. Mas isso não é no sentido teleológico, no sentido filosófico, Leandro. Algo já pronto que tem que acordar, como Platão dizia. Né? Não é isso. Né? É porque se vale o conceito de arquétipo em Jung, né? E eu acho que vale, né? Na verdade, ele é um pensador da época. Né? E a época dele pede isso.
Então, não é à toa, você vai encontrar elementos da cultura oriental em Jung antes de Jung estudar sobre o taoísmo. Antes dele participar. Humberto, você está cansado? Que cara é essa, cara? Está com problema de saúde? Não, é porque hoje estou com essa cara redonda mesmo. É gordura. Bom, Cachaça. é isso aí. Você também perguntou sobre o sentido teleológico, Leandro. Eu tirei uma partinha que eu escrevi, coloquei, mas se quiser eu falo aqui se der tempo. Então, legal. Acho que a Catiúcia quer falar. Catiúcia agora, né? Vamos lá, Catiúcia. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, né? Tem um sol aqui. Então, pelo que eu entendi, uma correria insana aqui, eu não sei o que eu faço primeiro. Olha só, pelo que eu entendi, eu acho que o sonho, ele também é um processo psíquico. Então, ele não tem que ser pensado, olhado, fora de toda a conceituação da energia psíquica da própria constituição de homem que o Jung coloca. Então, aí, quando a gente pensa no sonho, bom, esse é o meu entendimento, gente, pelo amor de Deus, hein? Vai. Desculpa. Não, mas é ele que afirma isso. Ele afirma isso, afirma. E aí, o que eu pensei, então? Pensei assim, bom, a pessoa sonha. E aí ela sonha por causa de uma tensão. E essa tensão vem de onde? Uma tensão energética, da energia. Por quê? Aí você já tem que entender se a pessoa, qual que é o tipo psicológico dela. Ela é mais intuitiva? Ela é mais pensamento? Ela é mais introvertida? Ela é mais extrovertida? Porque isso vai caracterizar um padrão desse sonhador também. Por isso que é importante ver como que esse sonhador sonha. Né? Quais são os padrões do tipo de sonho que ele vem se desenvolvendo ao longo da vida, ou se não, pelo menos nesse recorte de sonho que ele quer pensar. A partir daí, a gente entende que há uma frouxidão aí, não há uma porta fechada. Há uma comunicação entre esse inconsciente e a vida real, a realidade. Justamente para tentar, como um portal do equilíbrio, da busca dessa energia, entrar em homeostase, porque acho que é esse o objetivo da energia psíquica que ele coloca, né? Então, se eu sou mais intuitiva, por exemplo, e aí eu entro numa fase da minha vida mais racional, mais de pensamento, e eu estou voltando à minha realidade tudo para isso, eu passo a ver todos os fenômenos sociais, pessoais, pela base racional. Só que eu estou indo contra o meu tipo psicológico, que é ser mais intuitivo. Então, no meu sonho, o meu inconsciente vai me alertar, ele vai criar uma tensão. Ei, peraí. E a sua intuição, a sua base intuitiva? E aí ele vai jogar aquele cenário, ele vai fazer um clímax para resolver, no meu sonho, essa tensão daquilo que eu deixei de ver na realidade que o meu inconsciente está comunicando. Aí ele vai me trazer um sonho onde as minhas características intuitivas vão ter mais essa predominância. E aí se resolve aquilo ali. Enfim, aí eu fico pensando sobre a questão, uma vez eu até estava conversando com o Leandro, e ele me fez essa pergunta, que é uma pergunta que eu perguntei para o Heráclito, e aí ele teve essa resposta que eu queria compartilhar com vocês. O Leandro uma vez me perguntou, será que os inconscientes dos sonhadores se encontram? E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque, de repente, como que é um padrão de família, como que os arquétipos dessa família são constituídos, assim, na realidade, parece que tem alguns elementos de um sonhador próximo de outro sonhador que parece que se comunicam. E aí o Heráclito falou que o Jung não quis se atrever a fazer essa afirmação de que os inconscientes se comunicam no sonho dos sonhadores, mas que aí ele traz o conceito de sincronicidade, que é o meu tão desejoso e esperado momento para falar sobre isso, mas eu estou super paciente, vou esperar, vou passar por tudo que vocês quiserem até chegar lá, mas já saibam que esse é o meu grande objetivo, viu? Desculpa aí pelas minhas viagens. Peraí, deixa eu falar, ótima fala, adorei, Catiúcia, muito bom, fez um resumo muito legal, muito interessante. Catiúcia, eu não acompanho vocês, eu acompanho eu mesmo. Eu já li tudo isso. Não fique esperando a gente para ler isso, não. A obra Símbolos da Transformação em Energia Psíquica, exatamente para a gente entender isso que você acabou de falar, né? Para depois, né,
a gente, lendo essa obra que nós estamos lendo, ela é como se fosse um resumo da obra, dos grandes temas que Jung enfocou, trabalhou, definiu. E a sincronicidade é a próxima. Então, se a gente patinar demais nessa obra e não terminar, vai ficar aqui no grupo para depois. Mas não espere o grupo. Eu já terminei tudo. Já fiz até o meu esquema. Porque eu não posso esperar vocês. Eu tenho meu prazo de pesquisa, que é dezembro, de fazer o relatório. Aí, aqui no grupo, a gente pode continuar estudando. Mas lá, que é formal, eu tenho que dar um resultado, entendeu? Então, se quiser entrar na Humberto também já falou várias vezes sobre isso, né? Leia, a gente marca uma hora e a gente discute a parte. A Catiúcia, então, retomou a também coisa. Já estudei todo, professor. Eu já estudei tudo de sincronicidade. Não, também já li, já reli todo de sincronicidade. Não, mas você cobra, porque aqui no grupo nós ainda não chegamos lá. Eu não posso acelerar o grupo. Não, eu sim. acho muito legal ir devagar. Não, mas para pesquisa, eu já acabei. Podemos conversar sobre, não ler, mas conversar sobre a obra. É porque, à medida. Uma coisa engraçada também, para quem tiver interesse, quando a gente lê a sincronicidade lá na frente e volta aqui na obra, ela continua acontecendo. O interessante de Jung é que não se esgota na leitura nem no estudo. Então, assim, princípios como da entropia, princípio da energia psíquica, a gente vai pegando e começa a raciocinar, a gente vai enxergando a sincronicidade em tudo. É por isso que eu falo assim, a minha preocupação é porque é o seguinte, eu não encontrei gente de verdade, eu vejo um monte de gente falando sobre Jung, muitas escolas, mas acho assim, de verdade, o nosso grupo é pioneiro num ponto, porque essa parte da sincronicidade ela é praticamente abandonada, de verdade, assim, no estudo sério. Todo lado que e olha que eu fiz lá no Unipaz, né, Wagner, a gente sabe disso, é um tema, você começa assim, o pessoal corre, assim, até assusta, parece um bicho-papão. E, na verdade, é lindíssimo esse aspecto do Jung. Beto, eu vou te falar um trem. Saviani diz assim, há muitos anos atrás, o tempo de Hegel ainda não chegou. Eu falo mesmo para o Jung. Não chegou. Então vai chegar por nós aqui. Por que não chega? Porque o tempo da física quântica também ainda não chegou. Por culpa de quem? Também dos físicos. Arrepiei tudo aqui, Pedro. Então a gente tem que ser atrevido, como o Jung é. Exatamente. Por isso que eu falei pro Leandro, que eu acho o Leandro muito inteligente, gosto mais da inteligência dele. Eu achei heresia o que ele disse. Falou assim, não capta, alguma coisa assim, né? Desculpa, eu não lembro direito. Eu falei assim, capta assim, que o Leandro é muito inteligente. Se eu tivesse com ele desde o início, eu tava piradão aqui, que nem nós. Você sabe o que é? Essa ideia da Catiúcia, eu acato a ideia da Catiúcia. É brincadeira, só assim, eu te elogiando. Não quero ver você com limite, não, ao contrário. Olha, eu tenho que fazer um relatório final, eu já vou fazer, porque eu já tinha que ter feito isso em abril. Eu vou abrir outra pesquisa agora. Né? Olha. Eu já estou acabando a pesquisa. Hoje eu tenho que fazer isso, porque é um dos quesitos para eu prestar o exame lá do mestrado e doutorado para dar aula. Vai ser Hegel, Jung e Kung Fu. O Wing Chun. Isso que vai ser a pesquisa. Voltada ao processo de individuação e formação. Essa vai ser a pesquisa. Dentro dela, nós vamos colocar o nosso grupo de estudo e continuar a leitura das obras completas do Jung. Tá? Só para dizer para você. E outra coisa que eu vou falar aqui, eu não estou convidando ninguém para fazer o Wing Chun. Entenda isso. Eu fui lá na praça, eu fiquei bravo. Fiquei lá, sozinho lá, com tanto de material nas costas, andando a pé. Ninguém foi. Fiquei puto. Né? Muita gente avisou. Eu sabia que o Beto não podia, o Cláudio estava viajando, mas mesmo assim fiquei com raiva. Quase fechei o grupo. Não estou convidando vocês a fazerem o Wing Chun. Entenda isso. Não estou. Eu estou cuidando do meu Wing Chun. Mas agora, filosoficamente, eu vou falar, Catiúcia, você só entende esse trem que você falou pelo seu corpo, Catiúcia. Você não precisa conversar nada. Esse negócio de energia psíquica, você entende? Eu vou te dar um negócio, você vai entender agora. Você não precisa nem de eu falar nada. Pega o seu dedo aqui, ó, Catiúcia. Tem um buraco bem aqui, ó. Aperta ele aqui e aqui, ó. Alguns já sabem disso aí, ó. Aperta agora aí, ó. Tá tenso? Doeu? Tá, agora pega aqui. Tá duro? Pronto. Faz 3 segundos aqui, 3 aqui, 3 aqui, aí desaparece. Conclusão. Energia travada. Você está dirigindo. Você está mental. Entende?
Jung é exatamente a sua fala, agora pratica a sua fala. Essa harmonia que você falou, ela tem que ser praticada. E a nossa cultura não gosta do corpo. Olha o que o Wagner falou. O Wagner citou Agostinho certeiramente. Para quem o corpo é corporeidade, é separado da alma, é separado da energia. Reich, o Jung tem medo de unir. O Platão já tinha feito isso, o Hegel já tinha feito isso. Então, o Yin Chun vai fazer isso. Faz comigo, quem quiser vir, venha. Mas a história é essa, gente. Nós estamos mental. Veja que o Wagner cobrou, cadê uma prática? Uhum. Entende? É o corpo nosso pedindo. Senão a gente fica só na mente. E o Wagner ainda foi mais violento ainda. Até falei para ele, o Wagner foi muito bravo. Que ele falou, não se entende o Jung só lendo. Não entende. Eu acho que o Wagner também é importante nesse treinamento nosso Kung Fu, trazendo toda essa carga que ele traz, dessa vontade da prática, viu, Wagner? Eu sei que você está repensando, mas repensa a questão de ficar com a gente. De a verdade. vida dele, Humberto, como é que cara que trabalha em banco, quer um trabalho pior do que banco, vira psicólogo? Só mental. Aqui, só um pouquinho, Humberto, com relação a essa coisa da sincronicidade, o que eu quis dizer, não é que eu sou super curioso com tudo quanto é assunto. O que eu quis dizer é que a linguagem que nos toca e a linguagem que a gente fala, o Jung é muito amplo, então cada um é tocado de alguma forma. Por exemplo, a sincronicidade, olha só, Descartes, o cara super racional, estava conversando com o professor Pedro, ele sonhou, né, quer dizer, tudo que ele quis escrever depois, ele já veio completo, como inspiração no sonho dele, né? Nietzsche também, e eu também tenho essas coisas, assim, agora eu estou escrevendo uma prosa poética, até tocando figurinha com o Icarai, que é toda de sonho, são sonhos que vão em encadeamento. Mas, assim, o que eu quis dizer é isso, não é menosprezar a linguagem da física, não, eu acho pelo contrário, que isso é muito legal, a gente ser diferente, e quem tem essa forma de se comunicar vem trazendo e renovando. E com relação à fala da Catiúcia, é muito legal, Catiúcia, porque, voltando agora no texto, a diferença entre Jung e Freud, e com essa questão das funções, ou seja, de acordo com o tipo psicológico de cada pessoa vai ter um tipo de sonho, e esse sonho, ele vai mudando, e Jung percebe muito isso. Então ele percebe, por exemplo, se o cara é muito racional, ele não fala muito do que ele sentiu no sonho, certo? Então, se à medida que a função, o sentimento vai aflorando no cara, o cara vai narrar o sonho dele e vai colocar, ele não vai falar assim, olha, ele vai falar, eu senti isso, ele vai colocar uma percepção de sentimento, e aí o sonho vai mudando ao mesmo tempo, e à medida que, agora assim, com a ajuda da Catiúcia foi muito legal, à medida então que o Jung vai vendo essas mudanças no sonho, e também na forma como a pessoa fala, então pode-se entender o sonho como um estado psíquico, que está num processo de desenvolvimento. Pessoal, vamos... Wagner, eu posso falar rapidinho antes de você? Só duas coisas? Sim, depois eu gostaria, então, de encerrar e fazer os últimos avisos aqui. Olha, duas coisas, né? Qual que é a primeira? Acho que está na hora da gente começar a pensar aquela proposta que, não sei se todo mundo estava aqui, do Wagner, da gente criar um instituto nosso, ter um espaço para nós. Vocês estão clinicando, vocês estão trabalhando, vocês estão pagando aluguel para essas coisas, nós podemos fazer isso entre nós e criar um instituto nosso, né? Centrado em várias coisas, cursos coletivos que dá para tirar dinheiro para pagar aluguel do local. Pensem nisso, quem já está alugando espaço e fazendo. Eu sei que o Humberto faz trabalho fora, o Wagner, né? A Daniela, tem um punhado de gente aqui. Está na hora da gente começar a repensar essa ideia do Wagner. A Icaraí acabou de pensar aqui para a gente fazer um encontro. Toda vez gasta grana.